Boa noite, pessoal. Estamos de volta, eu e o Igor, para trazer para você mais conteúdo sobre a jornada Jeito de Cuidar Unimed. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional. E a gente quer falar um pouquinho sobre inteligência emocional, mas não dar o conceito da inteligência emocional. A gente quer pegar os principais pilares e trazer alguns exercícios para a gente conseguir fazer o exercício da inteligência emocional. A gente conseguir despertar para o que é a inteligência emocional e como a gente vai usá-la dentro do nosso dia a dia. É verdade, uma característica que a gente vê que tem sido muito explorada no mundo dos negócios, né, é a importância de você desenvolver a inteligência emocional. Então você compra vários livros e quando você torce o livro, como que você vai desenvolver a sua autoconsciência? O primeiro pilar que você tem. E aí a gente começa, cara, eu li o livro, vi que eu preciso desenvolver uma autoconsciência. E poucos livros dão como. Então como você vai fazer isso, Sávio? Exato. Bom, a princípio, o autoconhecimento. A gente só consegue mudar algum hábito, a gente só consegue mudar uma visão nossa ou de outra pessoa se a gente se conhecer profundamente. Então, qual que é o primeiro exercício? A gente ter noção dos nossos sentimentos. Tá? Sentimentos bons, sentimentos ruins, mas às vezes são sentimentos que escravizam a gente, que impedem a gente ou de fazer ou sequer de fazer melhor o que a gente pode fazer. Então a nossa dica de hoje é: pega os 5 pensamentos que você tem e que você normalmente acha que são escravizadores, tá? Você vai listar esses cinco pensamentos e vai fazer o seguinte: como é que você se sente tendo aquela atitude, fazendo aquele tipo de atividade? Tá, então eu posso falar que são 5 hábitos ou 5 características que são ruins para a minha vida profissional. Sim. Ou ruins para o meu dia a dia. Primeiro, como você se sente. Você vai puxar na sua memória. Bom, eu procrastino. Como é que eu me sinto? Pô, eu me sinto mal porque eu deixei de fazer uma coisa que eu era obrigado a fazer. Aí no dia seguinte, qual que é o seu sentimento quando você faz? Você vai ficar estressado, porque você vai ter que correr atrás daquele tempo que você perdeu, às vezes no Instagram, fazendo alguma coisa que não era uma atividade que você precisaria fazer naquele momento. Entendido? Okay. Então são 5 hábitos. Os 5 principais hábitos que te escravizam você vai listar, vai colocar do lado numa outra coluna como é que você se sente fazendo aquilo, beleza? E vai imaginar numa terceira coluna o que você tem que fazer diferente, o oposto do que você faz. E numa outra coluna, numa quarta coluna, você vai colocar como você vai se sentir fazendo aquela nova atitude. Ok. Entendeu? Então, 4 colunas, 5 hábitos. Como é que você vai se sentir, o que você faz, e isso vai trazer um resultado que é a autoconsciência. Bacana. Um outro ponto importante que é para a autoconsciência, que pode desenvolver sua autoconsciência, é pedir um feedback. E aí fica um exercício para você durante essa semana de solicitar um feedback não para um superior seu, mas vai ser um feedback para um par ou para um subordinado. E qual é a nossa dica desse feedback? Você vai sentar e vai explicar para ela que você precisa de um feedback transparente e genuíno, tá? De forma clara e sincera. Porque o ponto de melhoria, ele só vem quando alguém aponta algo que você pode desenvolver. Dificilmente você desenvolve algo em cima de algo que está perfeito. Então, olha, eu não tenho nada a falar sobre você. Você só vai ter uma direção de um caminho que, pelo visto, está indo tudo. Beleza? E aí a gente entra no segundo pilar, que é o do autocontrole. E aí, sabe, como que eu desenvolvo o autocontrole? Tem alguma mágica nisso? Mágica seria até bom, né? Mas não existe mágica não, tá, pessoal? O autocontrole só existe quando você entende que você é uma pessoa falha. O ser humano falha, ele erra, ele se envolve em situações difíceis. O importante disso tudo é você ter essa gestão. O que vai ser essa gestão? A gente faz gestão financeira, a gente faz gestão de família. A autogestão é justamente você controlar os hábitos nocivos, as atitudes nocivas e promover aquelas atitudes que te levam para um patamar diferente e que provavelmente vão te tirar do lugar que você está hoje para um lugar diferente e bem melhor. Bacana, isso me lembra de um apelido que o pessoal me chamava de Saraiva.
Por que Da Saraiva? escola do professor Raimundo. É? Era do Saraiva. Era o Saraiva, Era o Saraiva, que ele era extremamente direto e às vezes, muitas das vezes, grosso. E eu não percebia que eu era assim. Então o pessoal brincava que eu era Saraiva porque às vezes as pessoas me perguntavam algo tão óbvio e eu respondia de forma tão direta. Pra E como você é que era você óbvio. não sabe, né? E pra mim era algo tão claro e transparente e para as outras pessoas não. Então é algo que a gente começa a perceber e começa a mudar. Então esse ponto de você entender como você pode melhorar e trabalhar isso, eu sou um cara extremamente explosivo. Beleza, você já reconhece que você é explosivo. Agora, durante uma situação, você tem que colocar a sua cabeça para funcionar, que você tem que controlar essa explosão. Seja respirando, saindo de perto, mudando alguma forma de falar. E o principal é um hábito contínuo, você tem que exercitar isso constantemente. Esse hábito no caso que ele falou da raiva, da ira, às vezes a gente tem isso por inércia. A gente tem pequenos defeitos, pequenos detalhes na gente que não são de caráter, mas que são de postura. Então a gente não admite um toque, a gente não admite uma brincadeira. E no fundo a gente está querendo se preservar. Então é importante a gente ter o autoconhecimento, entender que as pessoas não estão ali fazendo, negativando a gente, mas a gente tem que entender o que está sendo dito e a gente depurar isso. Né? É bacana, porque o Goleman ele afirma o seguinte, que existe o sequestro emocional. O que é o sequestro emocional? É quando a sua reação, o seu lado emocional, ele fala muito mais rápido do que o seu lado racional. Então, às vezes, você toma uma atitude que não era para tomar de forma impensada e, às vezes, você foi pega nesse sequestro emocional e você não teve tempo de raciocinar sobre isso. Então, fica esse segundo ponto para você como exercício diário de controle das suas emoções. O terceiro pilar nosso é a automotivação. A automotivação, se você não se conhece, se você não se controla, como é que você vai se motivar, meu amigo? E a motivação, ela tá muito ligada, a motivação ela tem que ser igual banho, galera. Todo dia. Não tem essa de... E quando você fala de automotivação, é difícil pra caramba, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é pular da cama em salto duplo carpado. O sábio, ele tem uma facilidade de se automotivar muito mais rápida. Eu, mais lento. Quando eu e ele estamos numa reunião e a gente recebe uma paulada do gerente, os dois tendem a reduzir o ritmo. É normal. Então a gente meio que dá uma queda. Como o sábio sabe que aquilo ele vai entregar melhor, ele sabe que ele vai fazer e vai fazer melhor, e ele vai mostrar isso, e ele se motiva, ele leva aquela situação para o algo positivo dele, né? Para o lado positivo dele. E eu, às vezes, nem sempre, o sábio vai se levantar muito mais rápido do que eu. A tendência minha, às vezes, vai ser murmurar, reclamar. Isso aqui é só uma... E, gente, não existe certo e errado. Não existe bom e ruim. É simplesmente uma reação natural. mental. É uma reação do cérebro. A gente tem um pedacinho do cérebro chamado amígdala que está muito ligado a isso, a essa reação imediata. Então tem gente que por qualquer coisa se abala, tem gente que por qualquer coisa tem ira, tem gente que bota a culpa da ira porque está trabalhando e em casa fala que está conta da casa. Então, nada para ele funciona bem. Mas ele, na verdade, é que não está funcionando bem, Igor. Então, a automotivação ela é uma questão de você conseguir se levantar mais rápido. Esse exemplo que eu usei aqui, de forma mais lúdica, do sábio se levantar mais rápido, dele conseguir levantar a bola para jogo de forma rápida e eu mais lento, isso acontece no nosso dia a dia de trabalho. Perceba isso. Algumas pessoas, depois de um choque, depois de alguma questão profissional, elas levam muito tempo para retomar um ritmo de trabalho normal. Outras levam aquilo como algo explosivo, como aquilo vai jogar lá para cima, e ela usa isso como uma força propulsora. Então esse exercício da automotivação, meu amigo, é muito difícil e ele requer uma prática. Então olha para o seu espelho, lembra daquele exercício de maluco, de cara, se elogia, tenha um propósito no seu trabalho, essa é a grande chave da questão. Então veja que você está ali para fazer o melhor. Então essa vai ser um direcionamento que você tem que levar. Só para completar o que o Igor disse, a gente tem que todo dia se perguntar qual que é o meu propósito,
Qual que é o meu propósito dentro da família, qual que é o meu propósito com o meu filho, o meu propósito com a minha namorada, e trazer isso para dentro do trabalho também. Qual que é o meu propósito trabalhando? Qual que é o seu propósito trabalhando? Verdade. E aí entra o quarto pilar, que é você reconhecer a emoção no próximo. Então, desses 3 pilares que nós citamos, são pilares internos. Isso. Agora a gente acaba entrando em 2 pilares que são externos. Esse quarto pilar, que também pode ser levado muito como empatia, mas como você enxerga a emoção no próximo, é desafiador. Tá? A gente aqui não está falando em nada fácil, não são exercícios fáceis, mas sabe, o que a gente pode fazer para enxergar no próximo a emoção ou o sentimento dele? Ô Igor, basicamente o ser humano hoje perdeu o interesse no outro ser humano. Se a gente não tem interesse num ser humano, na pessoa, não na pessoa física, no colega de trabalho, mas no ser humano, se a gente não tem interesse nele, a gente não vai conseguir passar desse ponto, tá? Você pode ter autocontrole, pode ter autoconhecimento, pode ser automotivado, mas se você não se interessa por pessoas, acabou. Bacana, sabe? Então, como é que eu coloco em prática esse exercício de enxergar no próximo as emoções? Primeiro, Igor, a gente tem que criar interesse na outra pessoa. Não tem como você falar que é empático se você não tiver interesse em conhecer a outra pessoa, tiver interesse no ser humano. Beleza? Esse é uma exigência absoluta, tá? E o segundo ponto que a gente tem que fazer é exercitar a empatia, é querer várias vezes por dia se colocar no lugar dele. Quem atende cliente é se colocar no lugar do cliente, quando ele está lá mais rude, mais bravo, entender por que ele está daquele jeito, procurar entender qual é o motivo dele para ele estar naquela situação. Tá? É muito fácil conviver com quem está tranquilo, que você atende, tudo bem, mas a pessoa rude você tem que entrar com empatia, entender, não se deixar abalar, pelo contrário, é providenciar, criar motivos para você atendê-la melhor, para criar uma solução para ela, mais uma vez. Então é mais um exercício muito difícil de realizar. Muito difícil de realizar. A empatia é um exercício contínuo, não é para aplicar um dia, no segundo dia, no terceiro você desiste. É um exercício diário para você vivenciar. Ok, a gente entra agora no quinto pilar, que é a questão do relacionamento interpessoal. E aí eu te pergunto, Sávio, como que eu desenvolvo o relacionamento interpessoal? Igor, o relacionamento, o ser humano já é um ser sociável, então ele tem necessidade de relacionamento. O que acontece com o ser humano é que ele gosta de botar empecilhos. Então, já que ele praticou empatia, por que não agora trazer empatia para os relacionamentos e melhorar esses relacionamentos, aumentar o círculo de relacionamento dele? Bacana. E aí entra aquela questão muito vista que a gente viu no treinamento da colaboração, né? É você sair da zona de conforto, sentar perto de alguém que você não tem um hábito tão forte de conversar, inserir essa pessoa na tua rotina, na tua vida, estreitar o relacionamento. A gente tem que perceber, e é importante você visualizar, que a rede de relacionamento ela é estratégica. Ela é uma troca, ela é uma rede de influência. Você tem que criar redes de relacionamentos saudáveis. Não adianta você se cercar sempre muito das mesmas pessoas, das mesmas formas de lidar, que você sempre vai acabar formando muito de mesmo. Vai ser sempre o mesmo nicho, né? Existe uma lógica que diz que a gente vai formando círculos de amizade, círculos de trabalho. As pessoas que convivem com você, até onde você chegou hoje, são pessoas diferentes das pessoas que vão te levar a um novo patamar. Isso é fato. Bacana. Então você tem que ter uma clareza. Onde é que eu quero chegar? O que eu quero fazer? E quem vai me levar até essa posição que eu quero? Então existe uma relação de interesse também. E o bom interesse de evolução, de querer estar à frente. A gente não está falando aqui que tem que matar os caras que você já estava relacionando antes para ir relacionar com outras pessoas lá na frente. Nada disso. Não. A gente está falando que são
Você precisa aumentar esse círculo de relacionamento e criar novos pontos de relacionamento. E fica agora, então, mais um dever para você realizar para essa semana que vem agora, que vai ser, você vai ter que criar um relacionamento novo dentro da Unimed. Isso aí. Esse exercício, a gente vai passar em alguns pontos, algumas unidades, e a gente vai te perguntar se você conseguiu desenvolver algumas dessas características que foram faladas nesse vídeo. E aí, uma dessas vai ser a do novo relacionamento. Um jeito fácil de você fazer isso, fica a dica, tá? Vai trabalhar e fala assim, olha, hoje eu vou conhecer uma pessoa diferente. Vou chegar para uma pessoa, vou me apresentar, vou pedir para ser apresentado, enfim, vai fazer alguma coisa diferente, vai ter uma atitude diferente para se relacionar com pessoas diferentes. E aí, ou por intermédio de um terceiro, ou por vontade própria. Olha, hoje eu vou abraçar a primeira pessoa que eu encontrar lá dentro da Unimed, tá? Existe uma situação bem parecida de um amigo que a gente fez esse exercício. Ele foi para a porta da empresa, era uma multinacional, e ele falou, hoje eu vou abraçar e vou me apresentar para a primeira pessoa que aparecer aqui. Ficou ali pronto, a primeira pessoa que chegou foi a copeira. Como a copeira já tinha um relacionamento mais próximo, ele falou assim, não vai valer, eu vou abraçar, vou beijar, vou desejar um ótimo dia, mas ela vai passar. E assim ele fez. Ele ficou, esperou a próxima pessoa. Pronto, a próxima pessoa vai ser a pessoa que eu vou me apresentar e vou cumprimentar. Simplesmente, amigo, chegou o diretor da empresa, o diretor financeiro, e ele não teve como. Ele falou, cara, vai ser assim mesmo, eu vou do jeito que eu tô. E chegou para o diretor, olha, doutor fulano de tal, eu sou o André e eu gostaria de me apresentar para o senhor. Eu trabalho no setor tal e lá a gente tem esse tipo de serviço e é um prazer conhecê-lo. Ele gelou. Ele falou, pronto, agora esse cara vai me esculhambar, quem sou eu para ficar... Ele se interessou pelo André, falou, cara, prazer em te conhecer, espero que lá no departamento esteja tudo bem, esteja tudo correndo direito, precisando de alguma coisa, você sabe onde me encontrar, e achei muito interessante essa sua atitude de se promover, de estar querendo fazer, lógico, o André depois explicou para ele o que ele estava fazendo, e foi a melhor experiência que ele teve, e era uma pessoa que era muito contida. Então era uma pessoa que estava travada, ele tinha uma boa posição, ele já tinha um cargo interessante na área comercial, mas ele tinha uma necessidade de ter mais influência, de procurar mais pessoas. Bacana, então fica essa dica, crie novas possibilidades, ninguém te falou que a tua promoção ela está na tua área, ela pode estar ocorrendo na outra área e você pode ser promovido em outra área. Agora, para isso você tem que se relacionar, você tem que se conhecer, você tem que conhecer as outras áreas, as pessoas que permeiam o sistema de trabalho, e você tem que gerar novas possibilidades, que é o que a gente tem falando aqui agora, e isso depende muito de você, é exclusivo do seu. É isso aí, pessoal. O que a gente quis trazer nesse vídeo foi um pouco mais de clareza, trazer assuntos que são coerentes com a jornada do jeito de cuidar da Unimed e que a gente espera, pelo menos, que faça diferença na vida de vocês, tanto dentro da Unimed quanto fora. Então crie círculos de amizade, crie essa inteligência emocional, pensa um pouquinho no que você pode fazer de diferente, pensa fora da caixa e vamos junto nessa até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Um grande abraço. Um abraço. Wish I told you I loved you.